a gente vê as crianças aqui e fica feliz, né? Hoje pela manhã, o Felipe, meu filho mais novo, ele falou: pai, a gente vai para a igreja hoje? Eu falei: vamos, né? Ele falou: oba, oba, todo feliz, né? Eu falei: só isso já vale, né? O fato da igreja existir, né? Para essas crianças poderem ter aqui um ambiente de amizade, de companheirismo e também para crescerem juntos aqui na graça do Senhor. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 24. Diz assim: 7:24 é um texto bem conhecido. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos fazer mais uma breve oração? Obrigado, Deus. Obrigado pela porção da Tua Palavra que foi lida aqui nessa manhã. E obrigado por nos permitir, como igreja, no decorrer desse mês de maio, abordar temas tão importantes relacionados à família, relacionados a esse plano de Deus que o Senhor tem para cada uma das nossas famílias e para a família sobre a face dessa terra. Nós pedimos a Ti que o Senhor possa nos conduzir na meditação, na reflexão dessas mensagens, e que de alguma maneira aquilo que nós escutarmos aqui possa ser traduzido de forma prática em nossas vidas e na vida das nossas famílias. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, preservando a aliança no casamento. Eu gosto muito de celebrar casamentos. Acho que entre o ano passado, 2018, e o começo desse ano, eu já devo ter celebrado uns 5 casamentos, né? A minha família me chama de Santo Antônio. Eu estou sempre celebrando algum casamento aqui ou ali. Enfim, eu gosto muito. E gosto de celebrar casamentos quando duas coisas acontecem e que eu acho que isso é maravilhoso. Quando a cerimônia ou a celebração ela é realizada no local adequado, e quando nós que estamos ali celebrando percebemos que todos os que estão ali envolvidos estão de alguma maneira conectados com os noivos, conectados com a cerimônia e não apenas pensando no momento da festa. Então é muito gostoso quando a gente celebra um casamento que tem um ambiente agradável e que a gente percebe que todos que estão ali estão sintonizados com a mensagem que está sendo transmitida e também com o desejo dos noivos de estarem ali se unindo em matrimônio, se unindo no casamento. E eu acredito também que o casamento por si só, o matrimônio por si só, ele já transmite uma mensagem muito mais profunda do que a cerimônia, do que a celebração do casamento. Eu vou repetir. Eu acho que o casamento, por si só, o matrimônio, ele transmite uma mensagem muito mais profunda do que a breve cerimônia, a celebração ou a festa. Porque o casamento, o matrimônio, ele transmite uma mensagem muito mais profunda, que é uma mensagem de esperança,
quando a gente participa de um casamento, a mensagem que está sendo transmitida a todos que estão participando ali é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de boas novas. Por quê? Porque é uma mensagem que nos diz assim: olha, mesmo em tempos tão difíceis, o amor ainda é possível. Mesmo em tempos tão difíceis, o casamento ainda é possível. Mesmo em tempos tão difíceis, escolher alguém para estar ao seu lado, com quem envelhecer junto, ainda é possível. Mesmo em tempos tão difíceis, é possível encontrar alguém e com ela decidir trilhar o seu caminho e trilhar a sua vida. Mesmo em tempos tão difíceis, ainda é possível nutrir valores familiares. Eu acho que essa é a grande mensagem profunda que todo casamento transmite. Uma mensagem de esperança que todo casamento dá para aqueles que participam dele. E essa mensagem de esperança, ela não fica restrita apenas ao dia da cerimônia, apenas ao dia do casamento, apenas ao dia em que o casamento ocorreu. Essa mensagem de esperança, ela acompanha a vida do casal. Essa mensagem de esperança, ela não fica marcada no passado, quando foi celebrado aquele casamento. Por exemplo, eu poderia dizer assim que no dia em que eu me casei com a Débora, naquele dia houve uma mensagem de esperança sendo transmitida a todos os convidados. Eu poderia então dizer assim, olha, que no dia 10/6 de 2006, nós transmitimos uma mensagem de esperança. Mas isso faz tempo, faz 13 anos, quase 13 anos, né? Essa mensagem de esperança que ela é transmitida no dia da cerimônia do casamento, no dia do casamento, ela acompanha a vida do casal enquanto o casal persevera e preserva a aliança do casamento. À medida que os anos passam, à medida que o tempo passa, essa mensagem de esperança que é transmitida ao outro, ela se aprofunda. Porque se para aqueles convidados do dia da celebração do seu casamento, se ele já ocorreu, se ele ainda vai ocorrer, ou algo do tipo, se essa mensagem foi forte no dia da celebração do seu casamento, muito mais o será depois que passarem 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos de casado. Como eu recebi nessa semana um convite da minha tia para participar da celebração de bodas de ouro, 50 anos de casado. Olha que mensagem de esperança sendo transmitida a todos. É uma mensagem que diz assim, olha, existe um casal que quando eu olho para eles eu vejo que, apesar de todas as dificuldades que enfrentam, batalham para que a aliança dê certo. Apesar de todas as diferenças que um tem com o outro e de todos os desajustes que são próprios de cada casamento, e aqui eu faço um parênteses muito grande ao dizer assim que casamento, ele não soluciona nenhum tipo de problema. Não imaginemos assim que existe um problema no período de namoro e noivado que ele vai ser solucionado no casamento. Lê do engano. Muito pelo contrário, o casamento ele vai colocar uma lupa nisso e vai ampliar aquele problema para perto. Agora, é a vontade de batalhar, de preservar a aliança do casamento que em amor
vai nos fazendo nos ajustar um ao outro e nos permitir conviver, criando esse ambiente familiar pelo qual nós devemos lutar, batalhar e assim, com o passar dos anos, continuar transmitindo essa mensagem de esperança a todos que enxergam o nosso casamento. É mais ou menos como o testemunho do crente. Entenderam? O crente não tem um compromisso com o seu testemunho? De preservar o seu testemunho para dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo a todos que o observam. Preservar a aliança do casamento é isso também. Preservar pela família é isso também. Você preserva aquilo com unhas e dentes, dando testemunho àquele que está do lado de fora. Talvez aquele que está do lado de fora não sabe, não tem a dimensão dos furacões que você enfrenta do lado de dentro. E o quanto você segura firme em Cristo e em Deus quando os vendavais passam naquele lar, mas está ali segurando, como um guerreiro de Davi, que para defender o seu campo de aveia, ele brandiu uma espada na mão com tanta força que quando acabou a batalha, a sua mão ficou presa à espada e não largava. Travou a mão naquela espada de tanta garra que ele teve, determinação para proteger o seu campo de aveia. Aqui vocês não entram. Então é mais ou menos isso, né? Eu achei interessante, tem um poema, uma poesia sobre amizade do Vinícius de Moraes, que eu acho que cabe também nesse tema que nós estamos abordando, de que o casamento ele transmite uma mensagem de esperança aos outros. Sobre a amizade e sobre ter amigos, o Vinícius de Moraes diz o seguinte: há alguns deles que eu não procuro, basta-me saber que eles existem. Essa mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Falando sobre amigos, ele diz o seguinte: há algum deles que são meus amigos que eu não os procuro, basta para mim saber que eles existem. Essa mera condição deles existirem me encoraja a me colocar de pé e seguir em frente. Eu acho que isso cabe ao casamento também, porque há casais que nós não procuramos com tanta frequência, mas basta para nós saber que assim como nós, eles estão lutando para que a família dê certo, que essa mera condição de que existe uma aliança ali, nos encoraja a nos colocar de pé e a seguir em frente também no nosso matrimônio, no nosso casamento, no nosso relacionamento com o nosso parceiro. Nos encoraja. Então é essa mensagem de esperança que nós transmitimos através da aliança do casamento, através da aliança do matrimônio. Agora, virão dificuldades. As dificuldades virão, e é por isso que esse texto que nós lemos, eu acredito que ele é muito propício para nós falarmos de casamento e falarmos de matrimônio. E eu queria que agora, pensando um pouco nisso tudo que a gente falou, sobre família, sobre preservar a aliança do casamento, sobre preservar a família, sobre transmitir essa mensagem de esperança, pensando nisso tudo, nós lêssemos de novo esse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Podem acompanhar comigo se quiserem, ou se não, apenas escutem. Mateus 7, 24. Pensando nisso tudo que nós falamos.
Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos, e como eles sopram às vezes, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Esse trecho que nós acabamos de ler, ele está no final do Sermão do Monte, que está sendo transmitido por Jesus. É por isso que ele chega nesse ponto e fala assim, olha, quem ouve estas minhas palavras, tudo que ele disse até o momento, e as pratica, é como um homem prudente que está construindo a sua casa em bom terreno, na rocha, que é ele próprio, Jesus Cristo. Agora, quem ouve tudo isso que eu falei no decorrer desses últimos períodos e não pratica isso, é semelhante a um homem que está construindo em terreno duvidoso, em terreno arenoso, que a qualquer momento pode desabar, pode cair. Óbvio que ele está falando sobre a vida de cada indivíduo, mas a gente pode também retirar aqui alguns princípios que cabem ao casamento, que cabem ao matrimônio, que cabem à nossa aliança com o outro. Tem 3 ensinamentos aqui que são muito óbvios nessa passagem. O primeiro é de que existe uma construção. Existe uma construção. O segundo é de que existe um terreno onde essa construção é feita. E o terceiro ensinamento é que existem dificuldades, existem ventos fortes. Se o ar-condicionado estiver muito forte, o controle está ali, tá? Vocês peguem, aumentem ou diminuam aqui. Então, existe construção, existe um terreno e existem dificuldades. Sobre construção, o que nós poderíamos dizer? Bom, quem já trabalhou com construção, ou quem já construiu algo, seja no seu apartamento, na sua casa, sabe quão trabalhoso é você se ver envolvido numa construção. Compra material, e falta material, pega mais material, e tem um prazo para acabar, e aquele prazo nunca é concluído, estica-se o prazo, e não fica do jeito que você quer, então quebra, faz de novo. Construção é assim. Construção é algo que demanda energias nossa. É algo que demanda de nós esforço. A gente se vê envolvido naquilo e quer ver aquela obra concluída. A gente quer ver aquela construção bem acabada. A gente quer receber amigos naquela construção. A gente quer celebrar ao redor da mesa quando aquela construção estiver concluída, quando aquela reforma estiver concluída. A gente tem planos para aquela construção. Construir é isso. Agora, no casamento, o que nós estamos construindo? Quando a gente pensa no matrimônio, quando a gente pensa na aliança, quando a gente pensa na família, o que nós estamos construindo dentro do casamento? Isso eu já falei outras vezes e quero repetir aqui, porque eu acho que é de uma relevância enorme que nós entendamos isso. No casamento, nós estamos construindo um lar. Obrigado, Lucas. Obrigado. No casamento, nós estamos construindo um lar.
um lar. No casamento, nós estamos construindo um lar. E essa palavrinha com 3 letras, L-A-R, para mim, carregam e sempre vão carregar um significado muito mais profundo. Lar, para mim, é lugar de amor e respeito. É isso que nós estamos construindo no casamento, numa aliança, numa família, num matrimônio. Estamos construindo um lugar de amor e de respeito. Sabe por quê? Porque casa a gente compra. Casa, existem linhas de crédito que te financiam, se você tiver minimamente estruturado, e te dão crédito para você comprar uma casa, entrar e morar. Agora lá você tem que construir. Lugar de amor e respeito a gente constrói. Não há quem compre, não há quem pague. Isso tem que ser construído e demanda esforço, demanda suor, demanda submissão, demanda muitas vezes abster-se de muitas coisas, demanda muitas vezes você querer ir em amor em direção ao outro, demanda perdão, demanda arrependimento, demanda reconhecer erro, demanda engajamento. Nós estamos construindo um lar. Casa a gente compra, pessoal. E é por isso que, infelizmente, e eu digo infelizmente, a gente vê pessoas morando em belas casas, mas que não tem um lar habitando naquela casa. Porque casa a gente compra, mas lar a gente tem que construir. E o inverso é verdadeiro. A gente vê muitas pessoas morando em casas muito humildes, com um lar cheio de ternura e de amor e de respeito habitando ali dentro, e você não quer sair de lá. Não quer sair de lá porque lá tem aconchego, lá tem amor, lá tem bom senso. Eu conto isso, já contei outras vezes e vou contar agora. Morava num apartamento e uma vez nós convidamos um casal de amigos para estar lá com a gente comer uma pizza. E naquele dia que nós estávamos ali comendo uma pizza, no nosso lar, na nossa casa, os vizinhos da frente começaram uma discussão, uma briga, que foi se tornando muito intensa. E a gente ficou quieto dentro de casa porque o apartamento tinha uma boa acústica. Raramente a gente escutava o que acontecia no apartamento do outro, mas aquele dia estava de fato tomando proporções muito grandes. E a gente escutou o barulho de prato, copo, vidro quebrando, né? E de repente uma porta batendo, choro, e encerrou. Silêncio. E dentro da nossa casa eu lembro que a gente fez uma breve oração pedindo por aquele casal. Bom, passado algum tempo, eu chegando em casa do trabalho, assim que eu abri a porta, tinha uma carta debaixo da minha porta. E aquela carta era um pedido de desculpas daquele casal, se desculpando. Eles dizendo: olha, eu percebi que vocês estavam com visitas naquele dia e nós nos desculpamos porque nós acabamos brigando e atrapalhamos a convivência de vocês. Estamos procurando nos acertar da melhor maneira possível e estão aqui os nossos sinceros pedidos de desculpa. Aí eu li aquilo, deixei um pouco em cima da mesa, dali a pouco tocou a campainha. Era o entregador. Olha, tá aqui uma cesta de chocolate. É um presente do casal aqui da frente. Junto com o pedido de desculpa, eles mandaram uma cesta de chocolates, né?
E aí à noite, no final do dia, eu escrevi também uma carta agradecendo. E eu falei que, apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando, com aquela atitude de pedir desculpas e de continuar preservando e lutando pela união, pelo matrimônio, pelo casamento, eu identificava ali, de maneira muito objetiva, a vontade que eles tinham de construir um lar. E são esses os nossos sinceros votos de que vocês consigam fazer isso. E joguei debaixo da porta. Nos vimos diversas vezes no elevador, sempre com um sorriso de admiração, de um para com o outro. Mas o que eu quero dizer com isso? Que no processo de construção de um lar, as dificuldades vão vir, os atritos vão acontecer, as discussões vão acontecer, muitas vezes brigas, às vezes as brigas vão ficar mais acirradas, mas há sempre espaço para o perdão, para o amor, para o pedido de desculpa, para o dizer eu errei. Não há nada mais bonito do que num casamento um cônjuge dizer para o outro me desculpa, fui eu que errei. É lindo. É o pedido sincero de dizer assim, vamos continuar batalhando junto. Eu não quero brigar contra você, eu quero lutar contigo para que essa aliança dê certo. Então nós estamos construindo esse lar que a gente constrói, e nessa construção detalhes são importantes, né? Quando a gente está finalizando uma construção, por exemplo, nessa sala, se a gente chegasse nela, ela tivesse só no reboco, sem carpete, sem nada, ela ia ter uma aparência. Mas agora que ela está acabadinha, bem pintada, então você tem batente, você tem cantoneira, você tem persiana, você tem um rodapé, você tem carpete, tudo isso, todos esses detalhes tornam esse lugar o quê? Aconchegante. São detalhes. Talvez, na minha opinião, falta um quadro, falta um vaso em algum lugar aqui, mas são detalhes que tornam esse lugar mais aconchegante. E no casamento é assim também. Os detalhes fazem toda a diferença. É o romantismo que não pode faltar, do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, o brilho da aliança, está sempre passando lá no caol, na pasta de dente, dando brilho na aliança, o lembrar de datas. Às vezes a Débora me pergunta, você lembra que dia é hoje? Meu coração já vai para os pés. Será que eu esqueci de alguma coisa, né? O que é? Aí eu lembro, não, acho que eu não esqueci, né? Não, hoje é dia da apresentação dos meninos, né? Aí, beleza. Não é nada assim, vamos lá, né? Então, a gente tem que lembrar desses detalhes, né? Comemorar, celebrar junto, né? Então, a gente não pode só pagar a conta. A gente tem que reservar um trocadinho para levar quem a gente ama para jantar, para almoçar. Senão a gente só paga a conta, ele vai viver para pagar a conta. Então pega, faz alguma coisa, isso é dar brilho, é dar acabamento, é tornar o casamento aconchegante, é querer estar nele, né? É no findar de um dia, às vezes sentar e conversar e dar ouvidos para falar assim, fala, como é que foi seu dia? E se prepara, porque vão vir aí 6.000 palavras que as mulheres falam a mais do que os homens, né? Mas dê os seus ouvidos, ceda os seus ouvidos. E as mulheres também aguentem o silêncio dos homens, né? Então, é a parte mais difícil, né, Cíntia? Eu sei. Mas são essas diferenças que vão nos completando, né? Que vão nos moldando dentro do casamento. Enfim,
Isso sobre construção. E sobre terreno, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que existem dois terrenos. Um terreno é Cristo e o outro não é. E é sobre esse terreno Cristo que a vida acontece. Porque é Ele quem disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse caminho é o terreno aonde essa construção chamada lar tem que estar sendo construída. O nosso lar, lugar de amor e respeito, está sendo construído sobre um terreno chamado Cristo. E quais as vantagens, o que nós ganhamos, qual benefício nós temos de estarmos construindo nesse terreno chamado Cristo? Eu acredito que o mais belo de construir num terreno chamado Cristo é a possibilidade de recomeços. De recomeçar sempre, sempre, sempre. Sabendo que nesse terreno chamado Cristo, sempre que nós vamos recomeçar algo, não recomeçamos do zero, recomeçamos do alfa, daquele que é o princípio de todas as coisas. Recomeçamos com aquele que é o grande construtor de todas as coisas, aquele que diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, querer recomeçar algo em Cristo, e no casamento, quem está no casamento, ou quem entrará no casamento, ou quem já passou pelo casamento, sabe o quão preciso é recomeçar no casamento. Às vezes diariamente, em diversas situações da vida do casal, recomeça, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos tentar de outro jeito, vai para um lado, vai para o outro. E quando nós construímos sobre Cristo, essas possibilidades de recomeço, elas acontecem. Existem possibilidades de recomeço. O erro, a perda, o dano em Cristo não é visto como derrota, é visto como algo que nos aproxima para mais perto dele e a partir dele recomeçar. Juntar os cacos, levanta, sacode a poeira, dá glória a Deus e dá a volta por cima. Vamos adiante. Continua, segue, estamos construindo em bom terreno. Aqui, em se plantando, tudo dá. Podemos, vamos adiante, estamos com o construtor. E sobre as dificuldades, o que nós aprendemos? Aprendemos que elas virão. Aprendemos que as dificuldades virão no casamento, virão na aliança, virão no matrimônio. E como virão? Agora, existe um terreno que suporta dificuldades. Então nós podemos até dizer o seguinte: existe um terreno chamado Jesus Cristo que dá suporte à dificuldade. Ele te dá suporte à dificuldade. É na dificuldade que em Cristo nós aprendemos, crescemos, nos dilatamos como pessoa, como casal e prosseguimos. Aprendemos. Porque as dificuldades virão. Eu acho super importante iniciativas que falam assim: olha, quero estar de bem com a vida, enxergar o copo meio cheio. Tudo isso é legal e é bom, mas não nos isenta de saber que os dias ruins ou que as dificuldades vão vir. E enxergar as dificuldades com a sobriedade daquele que tem uma fé em Cristo nos faz saber de que os ventos fortes vão soprar, os rios vão transbordar e vão dar com ímpeto contra aquele lar,
contra aquela casa, mas ela está em bom terreno. Não vai cair, não vai desabar. Pode ficar em silêncio por um tempo, pode ficar calado, pode ficar ali no processo de cura, mas está ali. Floresce novamente, brilha novamente. Então, em Cristo, embora venham as dificuldades, e elas virão, esse bom terreno ele nos dá suporte na dificuldade. Vindo ventos, estamos enraizados. Amém? Então nós devemos preservar, lutar, batalhar pela aliança do matrimônio, pela aliança do casamento. Eu não sei há quanto tempo você já está junto com o seu cônjuge, eu sei há quanto tempo eu estou com a Débora, eu não sei as batalhas que você enfrenta, eu sei as batalhas que eu enfrento com a Débora, eu não sei as vitórias que você celebra, eu sei as vitórias que eu celebro com a Débora. E com isso eu quero dizer que o nosso lar, às vezes, ele é da porta para dentro. É ali que as coisas acontecem. É ali que a realidade está visível a todos nós, e é ali que nós temos que batalhar e preservar a nossa aliança. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu quero que nesse momento, se você é casado, pensa em casar-se, ou está enfrentando dificuldades no seu relacionamento, ou seu relacionamento está indo muito bem, eu quero que você pense na sua aliança, no seu matrimônio. Se você passou ou teve a possibilidade de ter um dia de celebração do seu casamento, traga à memória isso nesse momento que nós estamos orando. Lembre-se do dia do seu casamento. É bom ver álbum de fotos também, eu gosto. E meu vídeo de casamento eu dou muita risada. Se eu fosse mostrar aqui para vocês e falasse, olha pessoal, eu estava na UTI, eu saí para ir ao casamento, vocês acreditariam, porque eu entrei mancando, assim, tão nervoso que eu estava, né? Eu fui num movimento bem assim, ó, e o sujeito que estava filmando pegou tudo isso, né? Então, a gente tem essas lembranças, né? Então lembre-se disso, é bom, celebre, reserve um dinheirinho aí para jantar, almoçar num lugar legal com seu companheiro. Vamos orar por isso. Senhor, às vezes o sentimento que nós temos é de que somos nós contra o mundo. Às vezes o sentimento que nós temos é um sentimento de desamparo, é um sentimento de cansaço, e às vezes é extenuante. Mas a certeza que nós temos, Pai, é de que nós não estamos sozinhos, de que o Senhor está conosco, nos guiando, e em breve nós chegaremos a pastos verdejantes, a águas tranquilas. É o que nós ansiamos, é o que nós queremos. Te agradecemos, Pai, pelo nosso matrimônio, pelo nosso casamento. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu possas abençoar o nosso lar, o nosso lugar de amor e respeito, que nele habitam as pessoas mais importantes da nossa vida. E que, por mais paradoxal que seja, às vezes são as pessoas que nós mais machucamos, Pai. Perdoa-nos pelas nossas falhas dentro do lar. Perdoa-nos pelos nossos erros dentro de casa. E nos permite corrigir, traçar uma rota de correção, Pai. Acertar os ponteiros
e seguir adiante com a nossa família, com o nosso lar, construindo esse lugar de amor e respeito a cada dia, a cada momento, a cada instante. Senhor, nos dê vigor, nos dê garra, renova as nossas forças, Pai, restaura o amor, restaura a paixão, restaura o romantismo, restaura, Pai, em nome de Jesus, a admiração pelo nosso cônjuge, Pai, a cada dia. Faz-nos enxergar, Pai, aquele coração lindo pelo qual nós um dia nos apaixonamos. Senhor, e que nas casas e nos lares em que já existem os filhos, que esses filhos possam ver espelhado no rosto dos seus pais a expressão daqueles que estão batalhando para que o lar dê certo, a expressão daqueles que estão lutando para preservar a aliança do seu matrimônio e do seu casamento. Dê brilho à nossa aliança, Pai. Dê brilho, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus.